A aposentadoria por idade rural é um benefício que visa proteger aquelas pessoas que trabalharam durante toda a sua vida ou até mesmo parte dela no meio rural. O meu nome é Letícia, eu sou advogada previdenciária e o nosso objetivo é levar o direito para você de uma forma facilitada, para que você entenda e conheça melhor os seus direitos. Antes de tudo, a gente precisa entender quem é o trabalhador rural. Isso porque na lei a gente tem vários enquadramentos. Então, dependendo do caso, um trabalhador rural pode se aposentar com um salário mínimo, mas em outros casos pode se aposentar com um valor ainda maior de aposentadoria. Por isso, vamos entender quem são os trabalhadores rurais, quais são as espécies de trabalhadores, para depois a gente entender um pouquinho sobre a aposentadoria. A gente tem primeiro o empregado rural, que é aquele trabalhador que cumpre todos os requisitos que configuram um vínculo empregatício. Eles podem ter registro na sua carteira de trabalho, mas também, às vezes, eles trabalham informalmente. Só que por isso não tem problema. É possível depois reconhecer esse vínculo empregatício. Então, não é só porque o empregador ele não anota ali na carteira de trabalho do trabalhador, ele não vai receber uma aposentadoria. É possível reconhecer esse vínculo posteriormente. Temos também o contribuinte individual rural. É aquela pessoa, aquele trabalhador que ele não cumpre aqueles requisitos que configuram um vínculo de emprego, né? Eles trabalham de forma esporádica, como boias-frias, o diarista rural. Então, eles são os responsáveis pelo recolhimento previdenciário. Temos também o trabalhador rural avulso, que é aquela pessoa que trabalha para seus empregadores, trabalha sem reconhecimento do vínculo de emprego, mas tem uma intermediação de um órgão gestor de mão de obra. Pode ser um sindicato, por exemplo. E por fim, nós temos o segurado especial, que é aquela pessoa que trabalha para sua própria subsistência de forma individual ou em regime de economia familiar. Ou seja, ela pode trabalhar sozinha, ela mesma tem um sítio ali, produz para a própria subsistência, vende algumas coisas também para sobreviver, ou até mesmo ela trabalha dessa forma, mas com a família. Então, esse trabalhador rural que tem a esposa, os filhos, que ajudam ali também no campo, isso é o segurado especial. O segurado especial, ele tem um diferencial em relação às contribuições. Então, ele não precisa comprovar 15 anos de contribuição. Na verdade, ele precisa comprovar 15 anos de efetivo exercício de atividade rural. E essa comprovação, ela envolve inúmeras provas, né? Você pode usar as notas de produtor rural, pode usar os documentos de seus familiares, como certidão de casamento dos seus pais, certidão de óbito, a sua própria certidão de nascimento, seu certificado no INCRA, enfim, tem diversos documentos que podem ser sim utilizados para comprovar os 15 anos de efetivo exercício de atividade rural. Agora que nós entendemos quais são os tipos de trabalhadores rurais, vamos entender quais são os requisitos que essas pessoas precisam cumprir para poder receber a aposentadoria rural. Os homens precisam ter 60 anos de idade, já as mulheres 55 anos de idade. Em ambos os casos, precisam comprovar 180 meses de contribuição para o INSS, mas no caso do segurado especial, como eu já expliquei antes, somente precisa comprovar esses 180 meses, que corresponde a mais ou menos 15 anos, de efetivo exercício de atividade rural. E tem um detalhe, né? Veio a reforma da Previdência e não alterou a idade do trabalhador rural, então ele continua se aposentando mais cedo. Então veja só a diferença. A mulher que trabalha no meio urbano precisa comprovar 62 anos de idade, já a mulher que trabalha no meio rural, apenas 55. Então veja que é uma grande vantagem, mas em contrapartida, a gente sabe que o trabalho no campo, o trabalho no meio rural, muitas vezes é bem mais difícil que o trabalho exercido na cidade. Então é justamente por isso que esses trabalhadores, eles se aposentam mais cedo, porque vivem toda a sua vida ali exercendo trabalhos pesados, trabalhos braçais, que comprometem a sua saúde. Muitas vezes os trabalhadores rurais chegam na velhice com muitos problemas de saúde devido às condições que exerciam durante a juventude, no trabalho que era tão pesado. Bom, de toda forma, nós recomendamos que você sempre tenha o acompanhamento de um advogado de sua
sua confiança, porque assim ele identifica qual tipo de trabalhador rural você é e também ele verifica o valor da sua aposentadoria, a partir de uma análise feita de todo o seu histórico laborativo, que tipo de trabalhador rural você é, se você vai se aposentar apenas com salário mínimo ou com um valor maior de aposentadoria. Por isso que é tão importante você ter o acompanhamento de um advogado. E se você quiser ficar por dentro de mais conteúdos previdenciários, não deixe de acessar o link que está aqui na descrição do nosso vídeo. Esse link é o nosso site, onde a gente posta vários conteúdos previdenciários. E se você também tem alguma sugestão de vídeo, comente aí, deixe nos comentários. Assim a gente pode postar vários outros conteúdos que sejam do seu interesse também. Então é isso, pessoal. Até mais e fiquem com Deus!